Oi, eu sou Maria Moema e hoje eu vou tirar para dançar o Celso, meu amigo de toda a vida. Ai, que legal. Bem-vindo ao primeiro episódio. Oh, Maria. A gente aqui nessa super casa, que é o estúdio da Med Imagem, que sempre acolhe as nossas loucuras. Sim. E sempre loucuras boas, de muita arte e de muito amor. E sempre de muita amizade. Então, no primeiro episódio, só podia ser o Celso. Olha eu aqui. Meu amigo de sempre. Que legal. Aí, eu vou contar uma historinha de 2017, um pouquinho antes. Em 2015, nós fizemos um projeto juntos, que era uma loja em Araraquara. No primeiro andar era a loja da Helenice. Isso. E no mezanino funcionava o meu estúdio de dança. Sim. Então era um intercâmbio muito bacana de moda e de dança. E só que a gente não conseguiu não é recurso, como eu vou chamar? A gente não conseguiu, vamos lá, o dinheiro que a gente esperava. Sim. A gente investiu bastante, mas não teve o retorno do nosso trabalho. Mas a gente se divertiu muito. Como nos divertimos. E aí, em 2016, finalzinho do ano, férias, a gente estava em Tiradentes, Minas Gerais. As duas famílias, que na verdade é uma família só. Virou tudo um bolo só. Porque é uma... Né, das várias amizades, que é uma família, né, de coração. E a gente lá e pensando, e por que não trazer o projeto que a gente tinha para Tiradentes? Então, naquela conversa assim, de um restaurante, um caminhar na rua em Tiradentes, olhando o barroco, e a gente encantado com a minha mãe, a Bernadette, nossa professora, contando cada detalhe. Todos os detalhes. Então, e no meio daquela história toda, por que não fazer alguma coisa aqui? E como vai chamar esse projeto? E aí a minha mãe batiza de Tira para Dançar. Então, hoje, no primeiro episódio, já começa ali um agradecimento a Tiradentes, que foi a nossa musa inspiradora. Sim. E nessas férias, nasceu Tira para Dançar, escrevi o projeto, levei para a prefeitura e foi muito bem abraçado pela cidade. E, passado alguns anos, vamos trazer isso para Américo. Mas aí veio pandemia. Eu acho que era para acontecer agora, hoje. Eu também acho, porque amadureceu, né? Aí quando você falou em Tiradentes, até me veio aquele cenário que nós estávamos conversando sobre isso. Tem até uma foto, depois eu vou te passar essa foto. E a gente estava saindo do museu ali e, de repente, a gente conversando, um olhou para... Tava eu, você, a Lenice, as crianças... nós olhamos para trás, aquele céu azul, 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 azul. Não tava tudo de chapéu, porque o sol estava muito forte. Vira pumba. Dali começamos a falar, nossa, aqui a gente pode fazer tanta coisa, né? Aquela empolgação que a gente já... né? E depois veio a sua própria dança ali, que ficou uma coisa muito bonita também. E isso marcou muito, E fora as experiências que nós tivemos também lá na Rua 5. Porque, queira ou não... Em Araraquara. Ali, sim, foi a primeira vez que você nos tirou para dançar. Porque não tinha como. Era uma loja... que a Helenice tinha loja de roupa feminina, né? Eu, às vezes, as poucas vezes que eu era o faz tudo ali, né? Ia só para levar algum pacote, alguma coisa. Às vezes estava lá em cima com uma música e do nada eu lá embaixo escutando vocês ensaiar lá e já estava lá no ritmo. Então, contagiava, não tinha jeito, contagiava. Muito bacana a gente lembrar disso aí. A Helenice é uma amiga querida, a esposa do Celso, Sim. a mãe do Matheus e do Pedro. E a gente... Vamos fazer desfile? Vamos convidar as crianças e os amigos. E quando vi, a gente estava produzindo um espetáculo de Nossa, desfile. até o seu espetáculo no dia da inauguração
do espaço lá na rua, assim, foi maravilhoso, é inesquecível aquilo, fora as outras coisas, né, que as próprias crianças faziam, juntava você, Gabriel, Matheus, iam fazer, né, e tudo sempre à base de muita arte, muita dança, e que, para mim, era uma coisa que, da minha área, que eu trabalho, era totalmente, assim, fora da minha área, né, porque eu trabalho com educação, né? Com legislação de trânsito, umas coisas que são totalmente diferentes. E é onde eu parava ali, até o fato de eu levar as roupas lá na loja, tudo, escutar toda aquela movimentação. E a gente sempre foi, né? Desde pequeno, a gente sempre gostou de música, dança, festa. Então, às vezes lá em cima ensaiando, eu só aqui, porque eram músicas atuais que você colocava lá, como música antigas. E eu tava lá embaixo, às vezes outro dia você olhou lá, sobe aqui. E lá vai nós no Bailando, não esqueço. Aquela tava na época do Bailando. Aí a gente... E é coisa recente, né? Então, só para ter uma cronologia, tá bom? Conheci o Celso em 1984. Então, são 40 anos na escola. Aí, em 2014, nós fizemos esse projeto juntos, de moda, juntando as famílias, os amigos, e era uma grande descoberta, mas aí gente grande, vamos dizer assim. A gente não conseguiu o resultado que a gente pensava, e nessas férias em Tiradentes, talvez, foi o primeiro pensamento, talvez era o ambiente. Então, numa cidade de muita cultura, de muita história e que valoriza a cultura brasileira, a gente ia conseguir fazer os nossos projetos. Só que em Tiradentes, nós não estávamos juntos. Eu estava lá e vocês aqui, em América, Araraquara. Então, tinha essa distância. Carlinhos também não estava lá, estava aqui. Então, eu sentia falta da nossa equipe, do nosso encontro. Eu percebi bem isso. Na época, nós percebemos bem. No Dia da Dança de 2017, 29 de abril de 2017, eu me apresentei com Tiago Tavares, consultoria da Elisa Freixo, de como fazer barroco na rua. Então, foi uma lição, assim, um presente maravilhoso. Então, com a direção do Kaique Chaves, nós fomos para as ruas de Tiradentes. Então, eu usava um vestido quase barroco. O Tiago ia tocando no cravo. Não é cravo, eu não sei o nome, depois precisamos perguntar para ele. É um instrumento menor, justamente para facilitar esse... E nessa apresentação... Parecido um som de piano, né? Mas eu não sei o nome, mas o nome do projeto era Cravo na Rua. Então, tudo feito ao vivo. E o mais legal era ver as crianças. Elas me olhavam como se eu fosse uma princesa da Disney. Ou como se eu fosse uma noiva. Era como se eu estivesse num lugar, assim... imaginário, do sonho. Mas, ao mesmo tempo... Era real. Eu era uma pessoa fantasiada ali na praça, dançando. Então, era ao mesmo tempo essa história do encenar, do estar no teatro... e de ter essa suspensão do tempo. Então, quando o Casa o tira nesse sentido, olha, nós temos nossa vida do cotidiano acontecendo milhares de coisas. Então, vamos tirar um pouquinho, suspender um pouco a razão e aproveitar esse sonho. Então, era essa ideia que a gente estava fazendo. E foi tão legal, no caso, essa apresentação que você fez aí, que até as flores que tinham lá deram, assim, na imagem, tudo, realçou você vestida daquela maneira. A gente te olhava assim e via que era flor natural mesmo. As flores que você, estavam ali eram rosas. E você olhava assim, essa rosa é de verdade, porque estava tão viva ali, que ficou muito bom, muito bacana. E a minha preocupação... E engraçado, o que chamou muita atenção foi das crianças. Sim. Porque, por ser músicas que, não é estilo infantil, e de repente lá, as crianças tudo, Foi muito legal. Tinha uma coisa muito bacana, que minha preocupação durante os ensaios, que eu queria fazer os passos da dança barroca. Então, eu tinha essa preocupação, eu quero fazer tal coisa dessa forma, com tal plié, com tal pas de bourrée. E a Elisa Freixo
grande musicista. Não, olha, você é como uma pipoca. Então, você tem que ser... Você não vai... Não é uma refeição, um banquete. É aquele momento de matar um pouco a fome, mas é o momento de comer ao cinema, como... É um instante de arte. Sim. O que para mim está sendo isso agora, por exemplo, né? Porque são instantes de artes em minha vida, né? Eu estando aí, né? Você falando em linguagem profissional, o plié, assim por diante, são coisas que a gente sabe que tem na sua profissão e que, para mim, eu quando vejo isso, eu acho muito bonito, né? A teoria, para mim, é só na visão. Eu saio do meu mundo profissional e vou para um mundo que parece que é imaginário, mas ao mesmo tempo não é. Foi muito bem colocado isso que você falou aquela hora. Parecia que estava num imaginário, mas não, era real. Era uma pessoa que estava ali cuidando da cultura, se preocupando com o lado cultural, né? Que na época a gente, assim, a Helenice era empreendedora na área da moda. Você sempre foi assim na área da dança, da arte. E casou. Até a ideia que veio na época, né? Ó, uma coisa tira a outra, né? E ficou muito bacana dali para frente isso aí. E aí, então, vamos lá. 2020, vamos trazer essa aprendizagem barroca para a nossa equipe. Carlinhos, Celso, Helenice, Pedro, Matheus, Cecília, Gabriel. Porque, queira ou não, na pandemia nós ficamos bem, né? Só que aí vem a pandemia. Então, a gente não conseguiu colocar em prática, mas a pandemia foi nos mostrando esse equilíbrio. Porque também tem uma coisa muito complicada que é... você dança porque você gosta. Então, as pessoas não entendem que tudo bem, existe essa lembrança de... vou ali, vou curtir, vou dançar, vou estar numa festa. Existe essa diversão sem compromisso. Sim. Mas a partir do momento que você estuda dança e vai se apresentar para alguém, existe um rigor cênico. Sim. Então, mesmo aqui onde nós estamos hoje, esse detalhe de colocar a luz para a cortina aqui, ficou perfeito. Que é um detalhe cênico que transforma o ambiente. E transforma. O estúdio ficou perfeito. E aí tem coisas mais técnicas, assim, como eu que falo muito com as mãos, eu preciso tomar muito cuidado com o microfone. Então, fazer arte, existe essa história da diversão, de suspender a razão, de você viver um sonho, porém, existe uma parte técnica, uma forma que precisa ser muito bem estudada. Técnica e profissional, claro. E aí, esse estudo também não pode te bloquear. Então, você não pode ficar com medo de fazer, porque você... eu não sou tão incrível como Natália Makarova, né? Mais jovens nem, talvez não conheçam. Ou a Galina Ulanova, ou a Ana Pavlova, né? Ou como Thiago Soares. Pronto. Então, você precisa saber esse tempero. Aonde eu posso ir, o que eu posso fazer de acordo com os limites do meu corpo. E na hora da pandemia, como a gente não sabia o que ia acontecer, como ia ser o dia seguinte. Então, foi um momento... Primeiro que nós pensamos, a gente pensava que pior ia ser também, 15 dias. Que o pior ia passar em 15 dias, né? Assim, a gente, vamos guardar, daqui a pouco a gente volta. É o que nós pensávamos na época, né? E a gente, além de ser amigos de vida inteira, nós somos vizinhos. Sim. Então, a gente estava ali por perto, né? Em pandemia, o que fazer? E foi um momento desse de mergulho nessas informações todas e nessas lembranças todas. E nós tivemos, além das dificuldades da pandemia, às vésperas da pandemia, a gente perdeu a nossa maestra. Foi. Que é a Lucinda. Então, da onde a gente é artista? A gente lembra da nossa infância mesmo. Primeiro ela, que estava lá, né? O colorido, isso, aquilo. Claro, não pode deixar de esquecer também da Bernadette, que também, né?
Tinha bastante minha coisa. mãe. Que é a tua mãe. E a sua mãe Isabel, que me minha ensinou a ser mãe, professora. A minha mãe, professora a vida inteira, que quando a gente fazia as peças de teatro, ela sempre dava uma repassadinha no que estava escrito ali, porque a gente que montava, né? A gente gostava de uma área, né? Tudo a gente ia fazer era na área de casa, na área da tua casa. Isso era muito bom, porque ali a gente fazia os trabalhos de escola, ou quando não pedia um help para Moema, e Moema eu preciso fazer um trabalho de tal coisa, que não era nem da área dela, né? De contabilidade, lembra disso? Aí lá vai ela com a câmera fazer algo cultural no âmbito profissional. Aquilo não esqueço. Muito bacana. E a Lucinda sempre ao nosso redor. Ah, é um fundo aqui. Opa, traz tal coisa. Não, ó. Vem que eu vou fazer alguma coisa bacana. E outra, fora que ela, né? Ela pegava a gente pelo estômago de vez em quando também. Fala a verdade, vai. Eram umas coisas assim que ela fazia que a gente não via, era de forma tão simples, né? As coisas que ela fazia, e a gente estudava ali pertinho também, né? O Linorá, tudo E a perto. gente tinha um privilégio muito grande, isso anos 80, que era as professoras nos apoiavam. Muito. Então a gente tinha uma ideia, vou fazer tal peça de teatro. Então as professoras nos ajudavam, os colegas nos ajudavam. E a Lucinda punha em prática, a sua mãe ajudava. Minha mãe é professora, sua mãe também era professora de arte. A minha mãe ajudava, então era um Sim. trabalho todo de equipe. E a gente mora numa cidade pequena, naquela época menor ainda, mas a gente conseguia fazer muita coisa bacana e a gente tinha os amigos mais velhos também, que estavam sempre Sim. nos ajudando. Então a gente, às vezes, era figurante do amigo, então a gente aprendia com os mais velhos. Era um intercâmbio cultural muito grande. E aí, entre a minha mãe, que levava todo mundo para a televisão. Então, tinha isso também. A gente ia para a TV Morada do Sol. Ia lá com a Tulipa. Com a Tulipa, Bernadette Passos. A gente fez muita coisa. Concorrer com as meninas de Boa Esperança. Concorrer com as meninas de Boa Esperança. Borborema, né? Borborema. Mas tinha Boa Esperança também. Tinha Boa Esperança também, né? Com Araraquara. Então, a gente viu o que estava acontecendo na região. Era na TV Morada do Sol. TV Morada do Sol. Então, era um ambiente que a gente estava fazendo arte dentro dos nossos limites de criança, tendo o apoio dos professores. E outra coisa que não existe mais e que me deixa muito feliz, a gente andava a pé pela cidade. Andava. Então, um ia para a casa do outro e as portas ficavam abertas. Exatamente. Então, isso eu falei assim, que pena que isso não existe mais. Aí, à noite... A minha casa não tinha portão, lembra? A gente ensaiava na área, todo mundo... Era um ensaio a olho nu, todo mundo via. Ali na frente da minha casa, a gente às vezes ensaiando alguma coisinha lá. A sua tinha só uma grade, mas também dava de frente pra rua. A gente sempre fazia ensaio que virava ensaios espetáculo. Abertos. Ensaios abertos, né? E era assim, pra quem gostava, nós vamos estar tal dia, tal hora fazendo. Porque na nossa época também tinha turma da classe que já era mais assim... o outro lado, né? Que gostava de preparar assim, a montagem das coisas. A gente sempre foi assim, de fazer acontecer e as pessoas ajudar. Todo mundo ajudava, era tão engraçado, isso era tão gostoso. É o que você falou, que a cidade parece que como era menor e a nossa classe parecia que era um mundo. Aí, de repente, já viu o pessoal das outras classes, até os mais novos também, né? Os mais velhos ajudavam a gente com as coisas assim de permissão, que a gente não entendia muito bem disso, né? De repente a gente queria fazer um teatro lá, pera lá, não é dia, tem que conversar com a diretora, né? Embora eles nos apoiassem também, né? A época da Dona Eneida, seu Cantídio, era muito bom. E tinha a Silvia na biblioteca. A Silvia, nossa! Então, chegava lá da Silvia. Ainda eu falei com a Silvia esses dias, eu falei, Silvia do céu. Eu acho que você lembra da época que esses tempos atrás a gente estava revivendo, ainda estava eu, a Moema, ainda fui dar uma reportagem esses tempos atrás, fui falar sobre Américo. Não tem como a gente não lembrar daquela época que a gente ia lá para a biblioteca, escrafunchava toda aquela sala, aí discretamente, muito bondosa, ela era muito sagaz, né, Moema? Ela tinha uma pedagogia muito grande, ela era uma bibliotecária, né? Ela pegava a gente para catalogar lá os álbuns de foto, e a gente quase não gostava de ver isso, porque, queira ou não, a gente quase estava em quase todas as fotos lá, lembra por causa dos desfiles? Às vezes aparecia a gente numa ou outra foto que você desfilava numa ala, mesmo estando na minha classe, eu já desfilava em outra, e o outro... Aí era aquela festa, a gente catalogava tudo ali na biblioteca, como também fazíamos os trabalhos ali, com monitoramento da própria Silvia,
né? Ela dava várias dicas pra gente ali porque a gente sempre gostava muito de história, geografia. Agora, quando era matemática e português, né? Aí ela tinha que ajudar a gente bastante. E também, aí a gente foi crescendo. Sim. Então, de novo, a história da cronologia, né? Então, a gente ia fazendo esse teatro amador. Não podemos esquecer da igreja, da paróquia, Sim, Dona Lourdes Galli, Galli. Dona Lourdes Barbieri. Então, a gente Também. fazia as peças de teatro para a Semana Santa, para o Natal. Então, a gente tinha uma agenda cheia de decorar texto. E fora os ensaios que tinha nas missas normal de domingo, E que a gente participava tudo também. era um grande encontro. E sempre nesse lugar do fazer artístico. E, apesar de ser amador, tinha uma coisa profissional. Tinha o que o outro vai ver, o respeito com a nossa audiência, com a nossa plateia. Aí a gente cresceu um pouco mais. Com 12, 13 anos, eu escrevi a minha primeira peça de teatro. E a Silvia mandou a minha peça para uma coisa de autores. Então, teve todo o registro. Eu fiz as minhas primeiras coreografias também nessa época, que a gente depois apresentava na televisão. E aí veio o Alcindo, de Araraquara. Sim. O Alcindo veio para nos dirigir. Então, isso com 13 anos, aí o Celso já não estava mais no nosso time. Isso. Porque aí o Celso tinha outras atividades acontecendo. E o nosso time ficou da Escola Coricuca, que na época já tinha educação infantil e tinha esse grupo com o Alcindo. Então, a gente já tinha um diretor de teatro. O texto já estava no grupo de escritores, já estava registrado. E aí apareceu na minha mão o Alto da Compadecida. Aí, então, já é teatro de verdade. De verdade. Então, eu lembro da gente estudar tudo isso. E qual era o papel da Lucinda? Era fazer isso acontecer. Então, a Lucinda fez acontecer muita coisa. Ela abria as cortinas. E ela montava as cortinas. Exatamente. Ela fazia as comidas para a gente ter força para tudo isso. Fazia as festas. Então, todas as nossas festas de aniversário. Tinha apresentações. Tinham as coisas. O bolo, lembra? Tudo. Ela fazia o bolo, tinha flor em tal lugar quando era para você. Eu lembro como se fosse hoje. Um bolo que ela colocava flor no bolo, flores naturais no bolo. É coisa muito bonita. Olha só, coisa de infância. Coisa de infância. Eu dançava na Arte Dance. Então, eu lembro que as minhas amigas do teatro falavam assim, desde que você virou bailarina, agora você fica toda, né? Você é uma bailarina. Então, e eu ficava pensando, nossa, mas eu não tenho o andeor da fulana de tal, eu não tenho a capacidade de decorar movimentos como fulana de tal, mas as minhas amigas me olhavam diferente. Ela tem uma postura diferente. Então, eu fiquei... Então, depois dessa peça de teatro, eu falei assim, não, eu preciso saber mais coisas, eu preciso entender mais coisas. E eu preciso descobrir outras danças. E aí veio o meu encontro com o Claudinei, que também foi muito importante na minha história, porque aí eu fui assistir o espetáculo do Claudinei Garcia, que hoje em dia está em Portugal, e num outro momento temos que contar esse capítulo português da nossa história, mas não hoje. E o Claudinei faz uma peça que ganhou em Joinville, Uberlândia, que chamava Em Busca de Si. Eu assisti isso. E falei assim, é essa dança que eu quero dançar. Então, aí tem uma escolha desse lugar de Américo, amador e criativo, e com a Lucinda sempre ajudando. Eu falei, não, agora eu quero ser uma bailarina de dança moderna, de dança não dizia contemporânea nisso. Então, anos 80, marca esse teatro. Anos 90, a gente vai ficar distante um do outro. Deu uma distanciada por causa de escola. Porque a vida vai para outro lugar. Foi. E aí eu fui para a turma do Gestos, mas da mesmo Gilsa. assim, em aniversário era fatal. A amizade estava lá. Mas essa parte cultural ficou distante. Aí eu fui fazendo a minha história até a gente se reencontrar em 2015 e nascer. Eu fui pro curso de datilografia e você foi para dança, pro teatro. E aí veio o Tira para Dançar. Então, chegamos no capítulo. Então, talvez...
a gente tem essa admiração por Minas Gerais e por Tiradentes por conta da Lucinda ser uma pessoa mineira. É. Então, eu acho que a gente sente, como a gente sente saudade da Lucinda, então Minas Gerais, ficou esse lugar... Um jeitinho de matar a saudade. Essa Lucinda em forma de estado. Que nos afaga como os tapetes de lã de carneiro. Esse colo. É. Mas a Lucinda, nas últimas conversas que eu tive com ela falava assim, você tem que fazer o seu ateliê. Então, ela falava muito dessa parte de... E ela usava essa palavra, o ateliê. Vocês precisa fazer o ateliê, precisa fazer o ateliê. Como eu estava com a Helenice, bom, é um ateliê que cabe moda, que cabe costura, vai casar perfeitamente. Aí a Lucinda nos deixa com essa encomenda de faça o ateliê. Foi. A pandemia não deixou a gente fazer o ateliê, mas aí vem Carlinhos com essa fantástica possibilidade que existe um mundo virtual e um mundo audiovisual que chega em todos os lugares. Sim. Então, as pessoas começam a dar aula online. Então, lembra o Carlinhos chegando assim, pandemia, máscara. Não, a gente precisa fazer uns cursos online. Que curso online que a gente vai fazer? E nessa história de pensar um curso online, o ateliê funcionava. Nossa, a palavra ateliê é isso. Um ateliê do audiovisual. Vai dar tudo certo. O Carlinhos não gosta muito de ficar aqui na frente da câmera, mas a presença dele é constante. Sim, tudo tudo. Tem a mão dele. E aqui, cada né? detalhe aqui tem... Sim. E se não fosse ele nos chamar, a gente não ia conseguir estar aqui hoje. Nem... Então, ele foi o primeiro a nos tirar para dançar. Ah, sim, verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Ele nos tirou para dançar. E aí a gente fez um vídeo sobre a Lucinda, a Mãe Negra da Cidade Doçura. Foi um pouquinho, né? Assim, foi saindo final da pandemia. A gente já tinha tomado... Foi. Eu tava lá também. E aí, no filme da Lu, como ainda a gente tinha... Eu lembro da gente falar, a gente precisa plantar coisas, mas não sei bem como é para fazer. E de 21 para agora... Ai, perdão, que eu já bati no microfone. Meio italiana. Maquei, bela. Em 21 para cá, como é que vai ser esse ateliê? O que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer as coisas da Lucinda? E aí eu conheço o pessoal no Rio de Janeiro, que são mulheres maravilhosas, que resolveram começar a dançar aos 60 anos. E ter conhecido a Lu, o Luiz... a Miriam, a Claudinha, tanta gente. A Madá e a Sil. Aí vai começar. Nós somos 240 bailarinos, sonhadores. E o que eu aprendi no Rio... E é engraçado que miscigenou bastante ali, né? Porque é gente de todos os lugares. A ideia é da Lu, que quando fez aniversário... Fez 60 anos. Muito bonito ficou isso. Vou começar agora. Então, é de uma coragem gigante começar o balé clássico agora. E aí ela fez 1 ano de aulas particulares. E aí, depois de 1 ano, ela falou assim, não, preciso convidar mais gente. Então, começou a usar o Lounge do Bem. A inscrição é sempre uma ajuda. Sim. Também é lindo isso. E começou assim, com os amigos... E quando a gente viu, éramos 240. Olha isso, a proporção. Então, a avó, a neta, a mãe, as filhas... isso causou, né? Os meninos. Então, a primeira coisa do aulão é essa coragem de... Eu posso começar agora. Coragem de começar. E o segundo momento é entender que tipo de dança você está colocando no seu corpo. Então, eu acho que esse é o... Né? Por isso que você está aqui hoje. Sim. Porque é isso, nós tivemos uma história muito incrível de infância. E aí nós tivemos estudos separados de adolescência e de juventude, cada um em áreas diferentes. Aí a Lucinda vai nos reunir outra vez. Sempre. E aí agora, como é que a gente faz uma coisa que seja profissional, que seja esse instante de leveza, mas existe uma necessidade de... não, precisamos estudar, isso precisa ser de acordo com a minha história.
Porque uma das coisas que é minha grande preocupação é assim, às vezes a gente quer ser, como eu dei o exemplo das bailarinas que eu gostava da adolescência, Sim. a gente quer ser alguém que a gente não é. E por mais que eu vou fazer o máximo para chegar lá, eu nunca vou chegar lá. Porque Você se inspira lá. eu posso... Exatamente, esse é o ponto. Então, eu preciso me inspirar nas pessoas, mas eu não posso querer ocupar o lugar das pessoas. Mas aí da onde vem o diferente. Você se inspirar, você seguir, de repente, você fazendo algo diferente. Me tira para dançar e a gente sentado aqui. Você entendeu? Isso é o milagre das coisas. Entendeu? E é muito bacana isso. De repente, você se inspira e você tem seu modo de olhar, seu modo de a sua aula, o jeito que você dá aula, entendeu? Eu que não tenho nada a ver assim com a profissão de dança, eu olho isso e entendo. Eu passo a entender aquilo. Às vezes as apresentações que você fez, às vezes parecia uma dança, mas parecia um teatro falado, sem nenhuma muda. Né? As apresentações que você chegou a fazer na Casa das Rosas, em Araraquara mesmo, algumas outras apresentações que eu tive o prazer de ver você fazendo. Então, era isso que eu sempre achei isso bacana em você. Porque você tem uma certa... Por mais que você tenha uma inspiração em alguém, como acredito eu, que quando faz um curso, alguma coisa, você se inspira em alguém. Lógico, a gente tem nossos... Né, os nossos mestres que nos ensinam, e alguém que já historicamente está lá. Mas, de repente, esse se inspirar acaba onde você vem com o diferente. Isso que é bacana. Que dá pra, é marcante isso em você. Eu percebo, a gente sempre percebeu essa parte criativa que vem de uma inspiração e que de repente te leva para um lugar que não é igual daquela pessoa que você inspira. Isso é bacana. Isso é muito bacana em você. E isso é uma coisa que acontece em mim, mas que eu quero, assim como a Lula do Rio, que proporcionou para tanta gente o que ela estava vivendo, eu também queria passar isso. Sim. Que eu chamei de balé teatro. Porque é a técnica do balé clássico. E dá para ver que é mesmo. No meu corpo, mas o balé clássico ele pode estar em todos os corpos. Sim. E aí, a partir desse vocabulário do balé, você vai fazendo a sua dança. E o que é legal, de repente você traz até com algo da atualidade, uma mensagem na hora de você se apresentar. Aconteceu tal coisa em tal época, que é recente, por exemplo, às vezes eu citando alguma coisa. Você tá lá e eu tô falando do episódio que eu assistia, tá? Porque vários outros que você fez, era algo assim que... eu vou fazer algo que estava presente em alguma outra que já era pronta. Mas nunca ficou igualzinho. Você se inspirava, né? Porque é fácil. Vou fazer um teatro... Vou dar um nome aleatório, tá? A Bela e a Fera, vamos supor. Você fazia a Bela e a Fera, mas alguma coisa diferente ia sair ali. No meio da Bela e a Fera ia sair um rato que era lá da Cinderela. Entendeu? Isso é o bacana. Sim. E também sua mãe sempre apoiou isso também, né? Sempre apoiou bastante essa parte. E na hora da dança, a sua dança virava um teatro. Porque a minha mãe faz isso na pintura, né? É verdade. Que a minha mãe faz isso na pintura porque ela gosta, então ela pinta o quarto do Van Gogh e põe a mocinha do Goya na cama do Van Gogh. E olha, fica espetacular. Ela fazia isso como todo artista que tem que estudar os quadros dos grandes para poder entender a técnica, não sei o quê. E ela fazia isso, então ver essas coisas me influenciaram muito. E aí, um medo que eu tenho, que agora não tenho mais, mas era uma preocupação que eu tinha, era assim, se a gente não tomar cuidado, a gente traz esse universo lúdico da arte para a vida da gente. E a gente vive uma farsa. Então, essa preocupação eu tenho muito grande. Então, sabe, a gente fica vivendo personagens que a gente não é. Exatamente. Para satisfazer outras pessoas.
e acaba não passando sua mensagem. não vivendo a própria vida. Sim. Então, o teatro é importante para todo mundo, justamente para você saber, na hora do teatro, eu vivo a minha ficção. Sim. Na hora da minha vida, eu posso ter esse refresco, esse alívio que a arte me dá, mas na hora da vida, eu tenho que vivê-la. E não adianta eu querer fugir da cruz. Foi. Então, a pandemia falou assim, não adianta a gente fugir. Essa é a nossa realidade. Então, a gente precisa se acertar. Eu acho que muita gente aprendeu essa lição de, daqui para frente, vou mudar, vou ser o meu melhor. E quando eu estava com medo de como é que eu vou fazer, então eu dei um nome para esse projeto. Teve vários nomes. O Carlinhos tem muita paciência, porque cada hora eu falava, Carlinhos, agora vai chamar Casa de Histórias. Aí o Carlinhos fazia arte para mim, a gente vinha aqui, gravava, não sei o quê. Aí vai ser assim, porque histórias é legal, porque é a história das pessoas, história com E. Aí quando você for fazer sua biografia, você não pode esquecer dele no prefácio. Não. Porque, olha... Tem que ter muita paciência comigo, porque aí eu vou até aqui. Aí, beleza. Então, vamos lançar o Casa de Histórias? Aí eu falei assim, não é bem por aí. Porque não é esse caminho, mas isso é um projeto bonito. Volto para o nome antigo, Estúdio Moema. Vamos voltar. Mas a Lucinda quer que chame ateliê. Então, como é que fica? Aí, sabe, nessas coisas, como é que faz? Como é que não faz? Então, meus filhos também, eles ficam assim, mas outro projeto? Outra, não sei coisa. Então, são várias tentativas e erros, mas, na verdade, é um projeto só que começou justamente da nossa amizade. Então, na verdade, o Tira para Dançar começa lá em 1984, quando a gente chega nessa cidade nova, a gente que é de São Paulo. Eu vi um pouquinho depois que você, né, nesse cá. Outro ritmo. Então, a gente vem para cá e a gente continua no ritmo paulistano, mas num ritmo desse... Não, é necessário fazer arte. Sim, e a cidade foi crescendo, parece que a gente olhava para os lados, parecia que algo ia nos engolindo, né? Porque a gente passou, não consegui fazer tanta coisa do jeito que a gente fazia. Eu, principalmente, eu tive que migrar para Araraquara para trabalhar, entendeu? Eu tive que ir para Araraquara, né? Para poder prestar meu trabalho lá, né? Eu saí daqui, embora tenha trabalhado aqui também, né? Trabalhei com um escritório de contabilidade e amava trabalhar com contabilidade, né? E aí depois casei e tudo, aí fui para Araraquara. Ó quanto tempo que eu tô lá em Araraquara trabalhando. Você também, sempre Américo, Araraquara, a Moema, Ponte Aérea, Américo, Araraquara, Rio de Janeiro, daqui a pouco já tá lá, né? Tá lá Minas Gerais. Onde está Caruaru. 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 Arco Verde. Sim, esse ano entendeu? Mas fui. isso tudo te proporcionou por quê? Por causa da tua área, que é a arte, né? É a arte. E assim, é uma coisa que, para mim, que não sou, assim, do ramo da arte, para mim é uma coisa, assim, que me tira fora daquela monotonia, tá? Que me dá um pouco mais de tranquilidade, né? De poder ver alguma coisa que a gente... Aqui na nossa região, a parte de teatro, a gente vê que é complicado, né? A gente vê que está precisando começar a avivar mais essas coisas. Porque o que eu vejo é isso, né? Sim, a sua preocupação também é muito Eu isso. vejo isso. As pessoas estão vivendo teatro 24 horas. Não tem assim, agora é a hora de fazer ficção. Não é uma vida real. Não, então, as pessoas, ainda mais a internet, que, por um lado, ajuda muita coisa, ela também faz essa coisa dessa imagem. A internet tem muito filtro, né? Que a pessoa... Então, não é bem assim. Então, às vezes, a pessoa está lá, mas eu sei que a pessoa está sofrendo, o que está acontecendo, mas a pessoa na internet está linda. Mas ela esconde tudo isso. É o imaginário. Então, nesse projeto Tira para Dançar, que são essas conversas, e que isso vira depois um espetáculo, porque é necessário o espetáculo. Sim. E para quem tiver com vontade de ir lá em cena comigo, né? Não é? Às vezes acontece isso com meus alunos que gostam de fazer as aulas, mas não gostam de se apresentar. Eles gostam de curtir os bastidores, mas não gostam de estar no palco. Que é mais para poder extravasar. E é um caminho também. Sim, sim. Agora, não é academia de dança. Então, também demorou um tempão para eu aceitar isso. O que eu faço
Não é academia de dança. Porque a academia de dança tem um estudo, tem uma metodologia, tem várias coisas a serem seguidas. Eu não, eu trabalho por projeto. Eu trabalho na preparação de um espetáculo. Que esse espetáculo vá acontecer ou não, mas é essa história. E, de novo, falando do pessoal do Rio, foi libertador quando eu fui fazer aula no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e eu lá na famosa sala da Maria Oleneva, e eu lá naquele teatro, e eu descalça. Muito legal. Depois da aula, e eu falei assim, não, é essa pessoa que eu sou, descalça, nesse lugar, descalça lá do tempo da roça, Sim, do interior. Pisava na lama mesmo. Mas eu sou essa artista. E aí faz sentido até usar o nome do ateliê que a Lucinda queria. Então, o que eu faço? Eu faço ateliês coreográficos. Sim. Então, eu trabalho por projeto, as pessoas estudam comigo como é que faz uma apresentação, como é que faz, e vamos em cena. Então, eu gosto de estar no palco junto com os meus, justamente para as pessoas ficarem bem. Sim. De estarem em cena. Serem conduzidas mais fácil também, E aí né? terminou o projeto, vamos fazer outro, ou não vamos fazer outro. E que foi o que aconteceu em Tiradentes. Em Tiradentes foi exatamente isso. Boa parte dos meus alunos de lá fizeram aulas, mas não teve apresentação. É. Então, foi essa escolha. Só que a semente Mas você se sobressaiu bem, plantou uma semente muito bacana lá Mas na essa época. semente que eu deixei em Tiradentes, agora está... Deve ter feito falta lá, sim. Tá viu? acontecendo coisas. Sim. Enfim. Mas aí, pra gente... Não sei se a gente saiu um pouco de foco. Eu queria que que você falasse dos bailinhos. Porque eu sinto muita falta disso, hoje em dia. Dessa disposição, uma coisa que eu sinto muita falta. Eu lembro da minha professora Lu, não a Lu do Rio, a Lu de São Paulo, ela falando que a imagem mais antiga que ela tem é da barriga do pai, que ela era pequenininha, aí ela subia no pé do pai e o pai ensinando ela a dançar valsa. Eu acho que isso é uma coisa de muitas infâncias. Nossa, na minha infância era minha mãe, que colocava um disco na vitrola, que era uma vitrola que meu pai tinha enorme, colocava lá, ela ensinava a gente a dançar. Não era musiquinha, era qualquer música. Minha mãe ensinava a gente a dançar valsa, bolero, tango. Pra quê? Pra gente saber a história da música. Olha como que ela era danada, né? A gente gostava de ouvir disco de história, tá bom, historinha infantil, né? Mas sempre tinha lá, sabe? Não faltava um disco do Estúpido Cupido. Olha que não era... Eu sou da década de... Não vou falar idade. Imagina, eu não sou da época do Estúpido Cupido. Mas eu sabia quem era Ceri Campelo, que não era da minha época. Entendeu? Então, são coisas aí que foi passando. E qual era meu... né? Minha mãe era uma professora. Aí viemos pra cá. Aí foi onde? Uniu tudo. Que já, né? A gente tinha esse apoio bacana. Vamos... A gente não podia entrar num determinado clube na época aqui, né? Porque tinha que ter 14 anos de idade. Mas a gente, quando tinha a primeira oportunidade de fazer um bailinho, como quando começou, eu lembro que foi no aniversário ainda que você fez, que começou a fantasia. Mas é complicado ir de fantasia. É complicado você se fantasiar de esportista? Você falou isso para um amigo nosso. Eu guardei isso, hein? Não é complicado. Coloca lá uma roupa de esportista, você gosta de esporte? Mas e eu que... Vamos lá que a Lucinda vai fazer um colar, para mim. Você vai ser o havaiano. Pronto, põe uma bermuda, uma camiseta e a Lucinda veio com um colar e virou uma festa de aniversário onde a gente dançava. Ali tinha lugar pra gente dançar e a gente fazia o nosso bailinho ali, né? Como muitos também, acredito que mais velhos que nós, também faziam os bailinhos de garagem, né? E aí a gente ia. Só que como a gente era um pouco mais novo, o nosso baile era mais na área infantil mesmo. As músicas que a gente tinha na época. E aí vinham as músicas mais modernas, que eram das novelas, que não eram música infantil, né? Que a gente... Nossa, eu lembro até artistas que a gente falava, mas vocês estão ouvindo isso? A gente ouve aqui, desde o que passa lá na TV, na televisão, na hora que a gente vai... Na hora do almoço, porque na época a gente não trabalhava, porque estudava, a gente não tinha idade ainda, antes dos 14 anos, né?
Então não era só aquela musiquinha que aquele programa de televisão passava, a gente não ia nessa tendência, não. Né? A gente curtia de tudo, que era o rock de uma maneira era popular, era o rock popular que a gente ouvia. No máximo ali uma Rita Lee, que na época, né, a gente ouvia algumas coisas ainda, que não era tudo. Música e própria música infantil, né, os Titãs, Barão Vermelho, que era para nós aquilo, né? E a gente se sentia no auge lá na nosso bailinho de garagem, né? Porque eram as coisas que a gente fazia de forma tão natural e a gente esperava a data. Até na primeira comunhão. Quando a gente teve a possibilidade de fazer uma festa, que foi sua avó ainda que programou a festa da primeira comunhão, nós fizemos um baile no dia da festa da nossa primeira comunhão. Você lembra? E foi uma coisa tão... Bolo gelado, embrulhadinho no papel. Eu fui, na época, para trocar... Como que é? Nossa, mas nós vamos precisar de alguém, sua avó falando, para trocar as músicas. Não tem problema, dona Raquel. Eu tô lá e eu vou trocando. Pode deixar. Nossa, isso para mim... Eu usei minha vida inteira. Porque depois eu fui trabalhar lá na igreja. Eu tinha que trocar o disco. Então, eu já tinha aprendido isso com ela lá atrás, que ela me deu uma sonata na mão. Né? Eram umas coisas muito bacanas. E a gente fazia... Quando tinha oportunidade, a gente fazia nossos bailinhos. Então, para encerrar esse baile de hoje, talvez as pessoas devem assim... a gente está conversando as nossas histórias. Talvez as pessoas não se interessam muito. Ou lembrem da sua própria infância. Ou as coisas são... A gente está achando que é só nossa, mas são quintais de outras pessoas. Sim. Mas só para a gente... encerrar o nosso baile, porque já está na hora de criança ir para casa. Exatamente. Para encerrar o baile, é isso. Esse primeiro dia, a gente está assim, sabe, entrando no salão, a gente não sabe bem como caminhar. Quais são os passos que as pessoas vão achar. A gente se preparou antes, né? Escolhemos a melhor roupa para esse bailinho. Hoje, sábado à noite. Então, o que a gente vai fazer? Mais 10 horas da noite... a gente vai voltar para casa. Então, o que a gente vai fazer ao máximo? Agora veio a imagem do filme Sublime Amor. Sabe aquele filme, né, daquela expectativa de ir para o baile, né? Ou Romeu e Julieta. Nossa, veio várias imagens, vários filmes assim de musicais, que é aquela história. Entrei no salão, é a minha primeira vez. Como é que eu faço? A Cinderela do desenho, né? Como é que eu faço? O que vai acontecer? Então, esse é o primeiro episódio. Que é possível... Eu queria deixar essa história, sabe? De ter essa conversa de infância do século passado, cheio de esperanças. A gente tem problemas graves acontecendo na vida. A gente vive a realidade. A gente vive Não é o lúdico. Não mesmo a nossa infância, a gente vivia a realidade, foi crescendo, né? E mesmo assim, nós sempre fizemos os projetos que a gente podia fazer, a gente estava envolvido. E a gente enfrenta E hoje a gente enfrenta como adulto isso, e a gente não pode passar como se fosse um filtro. Olha, a vida do... Não, real. O que está acontecendo é real. E para ter força, para enfrentar tudo isso, para ter coragem, a arte tem uma resposta muito bacana. Sim. Desde os gregos antigos já diziam isso. Exatamente. Então, a gente poder olhar a ficção e lá tem respostas para a vida da gente. Sim. Então, o Tira para Dançar, o objetivo desse projeto é esse. Uma conversa bastante informal. Sim. E que a gente possa tirar boas lições e para o próximo Tira para Dançar, a gente já ganhe mais um ponto nisso. Daqui a alguns Tiras para Dançar, a gente já vai estar dançando bem. Sim. Além de 2 para lá e 2 para cá. São 2 para lá, 2 para cá. E aí a gente vai... acho que... colocando desde o começo que eu falei dessa linha cronológica, da gente colocar ali no tempo todas as lições. Cada coisa é o seu passo. Cada coisa é seu passo, um pé de cada vez. E encontrar a melhor forma de dançar a vida. Sim. Eu acho que isso aí é muito bacana mesmo e é isso aí. Tá no caminho certo. Agradeço muito por você ter me chamado para estar aqui no primeiro episódio. A gente poder lembrar que não tem como a gente não sair da monotonia quando a gente fala da nossa infância. Me tirou totalmente do meu ambiente de profissional e me levou para um lugar que é real,
que isso que é muito importante, é o que você falou. A gente vive uma realidade, a gente não pode achar que está no País das Maravilhas, né? Então, a gente é real, o que a gente está falando é real, e as coisas acontecem para ficar, às vezes, um pouco mais leve a vida, né? Porque tá pesado, tá. A gente tá vendo que tá acontecendo um monte de coisa lá fora? Sim, mas aí a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar. Isso é muito importante, parabéns. E aí, essa coragem que a gente pode buscar na arte, Sim. nada mais é do que a coragem que está dentro da gente, que vem de Deus. Sim, então a gente sem confia dúvida. em Deus e vamos. Deus, Nossa Senhora. E E assim vamos. vai. E outra coisa, vê se você começa a pensar em algum bailinho aí, hein? Em alguma festa, alguma coisa. Ó, tá aí, ó, nós estamos no mês de maio, Maria. Começa a pensar em alguma coisa de repente aí, ó. Junho tá aí. Junho tá aí, né? Começa a pensar em alguma coisa, vai que, né? Vamos combinar uma De quadrilha? repente dá alguma coisa. Uma Aí um tira pra dançar numa quadrilha, você já pensou? Que Tá. bacana? Olha lá, ó. Tá vendo? Já é uma... Carlinhos, você pode gravar pra gente? Olha lá, ó. Fica a Encerrando dica, hoje. ó. Muito Vai lá. obrigada.